senhor sabe porque está aqui. O senhor está aqui por um desrespeito do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei, que deveria estar sentado na semana passada, nesta mesma cadeira. Negou-se a vir depois de haver confirmado, sem dar justificativa, para aqui não estar. E aí eu pergunto, ministro, o senhor tomou alguma providência em relação a esse desrespeito com o parlamento pelo indicado da Polícia Federal que está sob sua responsabilidade, diretor-geral Andrei? Por que o senhor não determinou que ele estivesse aqui no seu lugar? Porque o senhor, além de permitir, deputado Zé Rocha, esse desrespeito com esta comissão, o senhor permitiu que ele desrespeitasse a autoridade de Vossa Excelência, porque o senhor poderia ter determinado que ele sentasse nessa cadeira e atendesse o pedido da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que havia sido confirmado por ele. Então eu me pergunto, senhor ministro, primeiro, se o senhor tomou alguma providência. E pergunto também a Vossa Excelência. Segundo, se essa providência não deveria ser de demissão. O senhor já demitiu o Andrei Rodrigues? Porque talvez seja essa a resposta. Demitiu o Andrei, não se preocupe, estou aqui porque ele não é mais, vou trocar. Ou, uma terceira pergunta. Se nenhuma das duas anteriores for respondida a contento, no sentido de alguma providência tomada ou a demissão do senhor Andrei, que poder tem esse delegado Andrei para ser tão mais importante que Vossa Excelência, que vem aqui no lugar do diretor da Polícia Federal? Não vou dizer o ditado popular, aquele do poste, mas sinceramente, senhor ministro, é isso que me parece. O diretor da Polícia Federal não comparece, não vem, e Vossa Excelência vem aqui no lugar dele, num exemplo sim de atendimento a uma convocação que foi feita, mas que não era para hoje. E fica tudo por isso. Ele não é mais importante que Vossa Excelência. Ele não tinha o direito de colocar Vossa Excelência nessa situação, de ele não vir aqui e a comissão decidir vir o senhor no lugar. Onde já se viu uma coisa dessa, deputado Cabo Gilberto? Nós estamos falando aqui de uma pessoa que está abaixo do ministro da Justiça no guarda-chuva hierárquico, que me parece tem mais poder que o ministro. Porque se o ministro não tem poder de dizer ao presidente Lula para trocar o chefe da Polícia Federal por estar desrespeitando o parlamento e mais, por colocar Vossa Excelência numa situação vexatória, que aqui, me desculpe a palavra pesada, mas é o ministro ter de vir aqui, porque o diretor-geral da Polícia Federal não mandou sequer justificativa para não comparecer na data marcada pela segunda vez, é vexatório para Vossa Excelência e para o Ministério da Justiça. Andrei Rodrigues veio aqui à Câmara dos Deputados dizer que era não uma questão de liberdade de expressão, mas de segurança de autoridade, botar a Polícia Federal a perseguir uma mulher que utilizou um megafone para chamar o Lula de ladrão. É para isso que a Polícia Federal do Brasil, na verdade do Lula, serve? Para perseguir senhoras que usam um megafone para chamar um ladrão de ladrão? Faixa com o presidente. A Polícia Federal foi lá e disse, não pode botar faixa escrito só ladrão, porque nós sabemos que é pro Lula. Foi isso que eles disseram no vídeo, senhor ministro. Foi tomada alguma atitude em relação àqueles policiais federais? Isso foi durante o seu exercício no Ministério. Foi tomada a decisão de exonerar, de demitir Andrei Rodrigues depois desse fato recente? Em ato de Lula no Ceará, um influenciador chamado Pedro Arthur foi detido por agentes da Polícia Federal depois de chamar de Lula de ladrão, bandido, vagabundo. A reportagem informou que a Polícia Federal não confirmou a ação, mas as imagens mostravam agentes conduzindo o influenciador integrantes do partido Missão. Então quer dizer que a Polícia Federal está usando do seu aparato para perseguir secretamente, porque para a imprensa nem assume as operações que faz? Isso é coisa de Gestapo, isso é coisa de polícia política. Felipe Martins, registro migratório usado contra ele foi desmentido pelo Serviço Imigratório Americano. Ele está preso hoje em decorrência de um registro de entrada falso nos Estados Unidos que eu denunciei na tribuna. E que o Andrei Rodrigues, senhor Wellington Lima, ministro da Justiça, viu ser utilizado contra mim esse discurso sério de denúncia para me processar por injúria contra um policial federal que descumpriu com seu dever ao utilizar informações sabidamente falsas para manter uma pessoa inocente presa.
Depois, a Polícia Federal pediu uma nova investigação sobre essa suposta falsa entrada de Felipe Martins. Para quê, senhor Luiz Felipe, nosso presidente da comissão? Acho que para averiguar se realmente foi falsa entrada ou não. Não, para investigar o Felipe Martins se ele não tinha forjado a entrada falsa. É surreal, senhor Wellington Lima, o que a Polícia Federal do André e do Lula estão fazendo. O senhor não pode permitir que isso aconteça. O senhor já demitiu o André Rodrigues? Neste mesmo caso da roubalheira do INSS, que já envolvia o sindicato do irmão do Lula, está sendo investigado o filho do Lula, o Lulinha, por uma mesada de R$300 mil recebido do careca do INSS. E a informação que saiu na imprensa é que a Polícia Federal, aliás, e confirmada, é que agora, neste mês de maio, a Polícia Federal mudou a coordenação dos inquéritos e trocou, inclusive, os delegados que estavam fazendo a investigação do Lulinha, sem explicação, com a imprensa dizendo, não tem proximidade com, aliás, nenhum ministro do STF, mas dizendo que o André Mendonça estaria muito insatisfeito com essa interferência no trabalho da Polícia Federal na investigação da roubalheira dos aposentados brasileiros, que inclui mais um criminoso da quadrilha petista, que é o filho do presidente Lula. Então, imagina se isso tivesse acontecido no governo passado, Sargento Faur. Imagina se tivesse acontecido em qualquer governo. Por que nesse governo Lula, senhor ministro Wellington Lima, as coisas acontecem? O Andrei, que é diretor-geral da Polícia Federal, não dá explicação, ou quando dá ainda por cima, defende as ilegalidades que são cometidas, e não acontece nada com ele. E aí eu continuo porque André Rodrigues é useiro e vezeiro diretor-geral da Polícia Federal, além do fato que estamos aqui a investigar, vou usar essa palavra, que é da utilização do aparato da polícia brasileira no exterior para a perseguição de nacionais que pedem asilo político. Isso é uma violação aos tratados de direito internacional, senhor ministro. O senhor sabe disso, o senhor tem estudo, o senhor tem currículo, o senhor não está na posição que está à toa. O que o André Rodrigues e a Polícia Federal brasileira fizeram neste caso e continuam fazendo, Vossa Excelência que se atente ao que continuam fazendo, é violar o direito internacional, é violar todas as convenções de direitos humanos quando se trata de pedido de asilo político. Um policial não pode perseguir um cidadão brasileiro no exterior, independentemente de trânsito em julgado no país, quando ele está buscando asilo político. Vale para quem está no exterior e vale para os que buscam asilo político aqui no Brasil também. Então, esse absurdo que o André Rodrigues está promovendo já deveria ter sido punido com sua demissão. E eu pergunto de novo, o senhor já demitiu o André Rodrigues? Ele que está fazendo o senhor passar por esse constrangimento está aqui. Se não fosse por ele, o senhor não estava sentado nessa cadeira hoje. Presidente. Depois houve... Que houve? Presidente. Que houve? Todo mundo falou sem interferência, presidente. É Não, interferência, sim. Não, mas Que o ministro, para passar essa descompostura. Tá censurando aqui o deputado. Não estou entendendo, João. Não. Deputado Olha Van que eu Hatten. ia até me congratular com Vossa Excelência Senhor pelo presidente. convite, mas a forma de Vossa Excelência... Senhor presidente, Eu não estou me referindo a Deputado. ele, estou me referindo ao André. Continue. Defendendo o André, fique tranquilo. É do seu direito. Eu não defendo- Eu respeito muito Vossa Excelência, o senhor sabe disso. Deputado, Eu estou aqui Deputado, apontando os Em devido fatos. tempo, o senhor vai ter tempo de fala. Mas, Em devido tempo, o senhor vai ter tempo de mas fala. Felipe, mas Não peço interrompa. também para dar Não, baixar um pouquinho a temperatura. não está acusando- não está acusando o Marcelo ministro não nada. pode dizer, você já demitiu. Não. Não Ué, sei o mas eu quê, posso o ladrão do perguntar. ladrão. É uma Que isso, pergunta, Marcelo? Deputado Van Precisa Hatten. isso, Marcelo. Eu sou deputado ou não sou? Eu tô aqui Não, para você é fiscalizar o Poder deputado, mas Executivo. parece que Eu você tô aqui parece para um menino passar de rua. pano. Isso aqui não funciona. Não tá aqui pra brigar, não, tá aqui pra esclarecer as Não, coisas. não tô pra brigar, Tem eu tô uma aqui conduta pra- de esclarecimento. Que isso? Só a linguagem. É quase 3 minutos aqui, ó. Só a linguagem que eu tô Deputado, falando, que a mãe deputado. Marcelo, a linguagem... Deputado, não interpele, não interpele. Deputado, aqui eu dou o tempo. Deputado, por favor. Por favor. Vocês querem defender o ministro? Façam isso em seu devido tempo. Não interpelem o outro deputado quando ele está exercendo sua liberdade de expressão. Aqui é livre. Aqui é livre. Não, o senhor não pode interpelar durante uma fala de um deputado. O senhor não pode interpelar durante a fala do deputado. E eu faria a mesma coisa pelo senhor. Deputado Van Hatten. Deputado Van Hatten, o senhor tem o tempo. Então, ministro,
nós fizemos uma representação contra 3 delegados da Polícia Federal, no caso Felipe Martins, incluindo Fábio Schor, que é responsável pelos inquéritos ligados a esse caso. A CNN registrou que o pedido foi remetido ao diretor-geral, citava abuso de autoridade e até agora, pelo que nós sabemos, não foi tomado providência em relação a esses 3 delegados. Depois aconteceu o seguinte, isso veio à tona agora, mas em 2024 o delegado Andrei participou de um fórum jurídico em Londres e os organizadores disseram que custearam pousada, alimentação e locomoção, e o Banco Master, que depois foi investigado pela Polícia Federal, estava entre os financiadores. A pergunta é, houve alguma ação depois que essa informação veio à pública em relação a esse caso, partindo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, quanto à participação de Andrei Rodrigues nesse fórum? Mas ele também participou de uma degustação, ele, Andrei Rodrigues, de Macallan, com Daniel Vorcaro e com Alexandre de Moraes. O custo informado de $640 mil é de mais de 3 milhões de reais. Foi tomada alguma providência? Aí, senhor ministro, o senhor estava no ministério antes, mas não era ministro, é verdade. Era o Lewandowski. Mas o delegado Andrei, numa entrevista, perguntado sobre o Sindinap do Frei Chico, do irmão do Lula, perguntado se estava sendo investigado, em lugar de responder à pergunta da jornalista, que inclusive era do ICL, que é um meio mais próximo do governo, ele desviou da pergunta e disse, não, o irmão do Lula não está sendo investigado. Mas o Sindinap sim estava. E essa informação veio a público depois. Senhor ministro, aqui tem deputados que se insurgem contra a atuação da Polícia Federal e por isso o papel de Vossa Excelência de supervisão é fundamental. Inclusive já solicitei a assessoria que oficie diretamente o gabinete de Vossa Excelência sobre o pedido de investigação de 3 delegados da Polícia Federal no caso da perseguição que eu estou sofrendo, em virtude de uma fala na tribuna, e aguardamos as providências necessárias. Em primeiro lugar, a informação sobre em que fase se anda, se é que anda, em que fase anda, se é que anda essa investigação. E esse pedido de apuração e de providência. Agora, é interessante os nossos colegas aqui criticarem as cobranças que nós fazemos, agradeço ao deputado Márcio Marinho, que nós fazemos sobre a situação daqueles parlamentares que são perseguidos por palavras pela Polícia Federal. Isso é gravíssimo, ministro. Isso é um ataque à instituição, ainda mais grave do que o descaso do chefe da Polícia Federal de não ter vindo aqui, aliás, talvez por isso que não esteja vindo, porque sabe que deve para esta comissão e deve para o parlamento brasileiro quando persegue parlamentares como ele está fazendo. Agora, é engraçado ver deputados do PT dizendo que estaríamos constrangendo o chefe da Polícia Federal, deputado Cabo Gilberto, porque somos investigados, ilegalmente investigados por falas que fizemos aqui, inclusive denunciando policiais federais. É interessante ver petistas dizendo isso, inclusive petistas que estiveram em listas de recebimento de propina de empreiteiros e que vêm aqui elogiar o trabalho da Polícia Federal. É uma inversão de valores total, deputados. Aí a gente vê a que ponto anda a base do governo em relação ao respeito que as instituições merecem. A cúpula da Polícia Federal hoje está desmoralizada. É uma Polícia Federal que atende, sobretudo, a interesses políticos de perseguição, não os interesses da sociedade, que são de combate à corrupção, combate à criminalidade, combate ao terrorismo. E por isso a troca do delegado Andrei é fundamental. Ele não é mais importante que Vossa Excelência. Ele não tinha o direito de colocar Vossa Excelência nessa situação, de ele não vir aqui e a comissão decidir vir o senhor no lugar. Onde já se viu uma coisa dessa, deputado Cabo Gilberto? Nós estamos falando aqui de uma pessoa que está abaixo do ministro da Justiça no guarda-chuva hierárquico, que me parece tem mais poder que o ministro. Porque se o ministro não tem poder de dizer ao presidente Lula para trocar o chefe da Polícia Federal por estar desrespeitando o parlamento e mais, por colocar Vossa Excelência numa situação vexatória, que aqui, me desculpe a palavra pesada, mas é o ministro ter de vir aqui, porque o diretor-geral da Polícia Federal não mandou sequer justificativa para não comparecer na data marcada pela segunda vez, é vexatório para Vossa Excelência
e para o Ministério da Justiça. Eu gostaria que o poder que Vossa Excelência disse que tem de supervisionamento fosse efetivamente exercido. Tanto na questão que eu já trouxe, e que vamos oficiar o gabinete de Vossa Excelência, como nas outras situações, inclusive do delegado Ramagem. Porque uma coisa é o senhor aqui dizer que a polícia tem autonomia, já fez, já aconteceu, o senhor não responde pela iniciativa, mas o senhor deve responder pela supervisão que o senhor disse. Então, que da próxima vez que o senhor vem aqui, não demorar muito, estarei aqui também, sei que vai demorar 2 semanas, algo assim, não é isso? Comissão de Segurança Pública está organizando um evento dia 9, eu vou perguntar a Vossa Excelência de novo quais foram as providências tomadas sob o ponto de vista da supervisão. Porque se não foram tomadas até aqui, porque não houve resposta às nossas perguntas, eu creio que esse prazo de 2 semanas será mais do que suficiente para que as providências efetivas sejam tomadas e quem sabe até lá André Rodrigues não esteja mais chefiando a Polícia Federal e, lamentavelmente, desonrando a instituição como tem feito hoje a cúpula dessa importante instituição brasileira.